Esta última devocional desta série de devocionais dedicadas a refletir sobre encontrar Jesus na pandemia, eu queria me dirigir em especial aos meus colegas pastores. A devocional de hoje foi pensando em vocês, que como eu têm enfrentado lutas tremendas para pastorear e cuidar do rebanho de Cristo Jesus num tempo como esse, um tempo de pandemia. Quando eu me vi pensando sobre o que eu iria falar com vocês nesta hora, me veio à mente que um dos chamados mais importantes que a gente recebe das Escrituras para nos comprometermos como pastores é o chamado ao ensino da palavra, é a aptidão para o ensino da palavra. E não são poucos, mas muitos os que interpretam esta passagem, este chamado, como um chamado intelectual. E não é de todo errado, porque o pastor que é didáscalos, que é um mestre, que é alguém que ensina a palavra, vai usar, obviamente, as suas capacidades intelectuais para ensinar a palavra de Deus. Mas o ensino da palavra de Deus não é um ensino meramente intelectual, e é este o ponto que eu queria, nessa última devocional da série Encontrando Jesus na Pandemia, tratar. Eu entendo que boa parte da nossa experiência com Cristo é uma experiência virtuosa. E concordo com aqueles teólogos que entendem que essa experiência da conversão provoca em nós algo mais do que uma experiência meramente intelectual. Por isso, nós não somos convertidos porque entendemos o sentido do evangelho apenas, mas porque ao compreendermos o Evangelho, não apenas entendemos o que Deus está comunicando a nós como boa notícia, mas somos transformados. Daí os teólogos chamarem essa experiência de conversão, não é? Naquelas chamadas virtudes teologais, fé, esperança e amor. São aqueles elementos que aparecem na conversão de alguém, que a gente vê, por exemplo, de maneira tão explícita na abertura da epístola de Paulo aos Colossenses, quando ele chama atenção para o fato de que eles são convertidos, porque eles apresentam essas virtudes, tanto a fé, a esperança, como o amor, fazem parte da vivência daqueles colossenses. Mas apesar de serem convertidos, existem várias outras áreas tanto do saber como da liturgia, do jeito de viver a vida cristã, que não estavam correspondendo a essas virtudes teologais. Ou seja, Paulo vai dedicar, inclusive, uma sessão de Colossenses para falar sobre a ética de cristãos que, embora tivessem as virtudes teologais, como fé, esperança e amor, faltava outras virtudes. E eu queria falar um pouco destas outras virtudes que, às vezes, são esquecidas. Os antigos chamavam essas virtudes de virtudes cardeais. E alguns deles entendem que são apenas 4, outros entendem que são muito mais do que 4. Mas todos concordam que, a despeito de serem ou só 4 ou mais do que 4, as 4 fazem parte dessas virtudes cardeais. Me refiro aqui à temperança, que é aquela capacidade de ser uma pessoa equilibrada, que reage de maneira oposta à acrasia. A acrasia é aquela destemperança, seja porque você é consciente dessa entrega à destemperança, seja porque você, por algum motivo, perdeu a cabeça, e aí é uma acrasia inconsciente, digamos assim. E muitas vezes a gente perde o equilíbrio, perde a temperança, não porque a gente quer perder a temperança, mas porque a gente está sob uma situação, uma pressão, e aí a gente pode acabar perdendo o equilíbrio, pode afetar o nosso emocional. Então, uma das virtudes cardeais é a temperança, a busca desse equilíbrio, dessa equilíbrio das emoções, inclusive. Mas não somente isso, há também a virtude da coragem, e a coragem aqui não é só a coragem que enfrenta o inimigo de frente, mas é aquela que suporta a dor, suporta a angústia, suporta o sofrimento por algo que é maior.
Então, a coragem não é só enfrentar o mal e vencer o medo, mas é suportar a dor. Mas não apenas temperança, coragem, mas é preciso ter justiça, um senso de justiça. E a terceira virtude, que na verdade é a primeira de todas elas, é aquela que nos leva a refletir sobre o certo e o errado, aquela que nos leva a refletir sobre a dádiva, dar aquilo que é de direito ao outro, reconhecer os deveres e direitos. Isso faz parte, portanto, dessa virtude que forma o caráter de uma pessoa justa, que sabe o que é certo e o que é errado. Mas existe uma quarta virtude, e eu queria me dedicar justamente a ela, que é a chamada de frônesis, ou sapientia, ou sabedoria. Esta sabedoria está longe de ser aquela sabedoria pautada no conhecimento intelectual, nas informações. Uma pessoa não é sábia porque ela detém conhecimentos 1000 sobre um determinado assunto. A sabedoria, ela se distingue, portanto, do conhecimento enciclopédico, porque a sabedoria é a capacidade da pessoa que tem consciência do que é certo e do que é errado, portanto, ela pressupõe justiça, ela pressupõe uma outra virtude, que é a virtude da justiça, e é essa virtude que permite com que essa pessoa, que também possui temperança, que é a pessoa que tem a consciência do equilíbrio, de que precisa equilibrar as forças, que precisa encontrar o meio que impede essa pessoa de extrapolar as suas emoções e de sair de si. Então, essa pessoa consciente do certo e do errado, essa pessoa que, ao mesmo tempo, tem essa consciência, ela deseja e ela realiza o bem que ela tem consciência e deseja realizar. Por isso eu me dirijo a você, pastor, que foi chamado por Deus não para ser um enciclopedista. Deus não te chamou meramente para saber sobre todas as coisas, e é verdade. Um pastor vai poder servir muito mais à igreja e à esfera pública, quanto mais conhecimentos ele acumular. Mas isso não pode ser um acúmulo que prejudique aquilo pelo qual a igreja mais padece, a ausência de sabedoria. E eu sei, meus irmãos, que os nossos tempos não são tempos bons. Talvez você, como eu, estava com uma igreja novinha, 4 anos, por exemplo, e de repente vê essa pandemia no momento em que a igreja está crescendo. Ou você viu a pandemia no momento em que a sua igreja estava enfrentando uma situação delicada, seja financeiramente, seja moralmente, seja com problemas de relacionamento entre irmãos, enfim, problemas 1000. E você se viu no meio dessa pandemia desesperado e tendo que encontrar nessa fé, esperança e amor que você já possui por ser crente, encontrar também na palavra de Deus aqueles elementos que dariam a você, não por natureza, mas pelo exemplo, pelo padrão dos fiéis, a sabedoria. A sabedoria para conduzir o rebanho. Sabedoria essa que não vem pela leitura dos livros meramente, porque pressupõe muito mais do que a leitura de livros, pressupõe a sensibilidade que é aguçada com o tempo, que vem com o tempo, que vem justamente por modelos que a gente encontrou na vida de sabedoria. Meus irmãos, eu sei que você, como eu, pode perceber à sua volta outros pastores que talvez tenham uma teologia diferente da sua, sejam de uma denominação diferente da sua, mas você já percebeu que a sabedoria, ela não escolhe denominações? De que você, quando olha para uma pessoa, mesmo que ela seja de uma denominação diferente da sua, quando ela é sábia, há algo nela que você se identifica e você diz assim, eu posso discordar de outros pontos, mas eu consigo me inspirar em uma pessoa sábia, mesmo que ela tenha decisões teológicas, conhecimentos teológicos diferentes do meu, porque a sabedoria é de uma outra natureza. A sabedoria, ela vem com a capacidade daqueles que desenvolveram ao longo da vida a prática da justiça, a prática da temperança, a prática da coragem, e agora prudentes, sabem agir sem serem pautados por ninguém.
você perceba que eu termino essa nossa reflexão falando e me dirigindo a pastores e falando e dirigindo-me a pastores sobre um dos temas mais preciosos da vida pastoral, que é a prudência e a sabedoria. E eu queria trazer para essa última devocional um texto que para mim é muito caro, meus irmãos. Eu leio, releio, não me canso de ler, não me canso de abrir esse texto para aqueles que, junto comigo em minha igreja, sejam aqueles pastores que comigo pastoreiam o rebanho de Cristo, sejam aqueles que são aspirantes ao ministério pastoral, sempre estou repetindo para eles, porque estou repetindo esse texto para mim o tempo todo. Ele me é muito significativo, porque é um texto em que Paulo, ele apresenta ali uma das reflexões mais poderosas para o ministério pastoral na igreja. Se você entende que um ministério de sucesso é um ministério daqueles que começam talvez mal, mas depois terminam bem, talvez você não entenda muito bem sobre ministério, porque Paulo, ele vai terminar o ministério preso, confinado. Ele não vai ter condições de encontrar a Ásia, que agora está toda contra ele. E mais do que isso, aquele a quem ele tinha dedicado seu tempo e formado, que é Timóteo, estava titubeando, estava com vergonha dele, não queria seguir mais Paulo. Então Paulo, sabendo que talvez dali só sairia para a morte, sabendo que já tinha combatido o bom combate e que ali ele estava talvez com seus dias já contados e com consciência disso, ele resolve então exortar Timóteo. A Timóteo que está sob pressão popular, a um Timóteo que, embora tenha tido exemplo de Paulo e tenha aprendido com Paulo, e agora não seja aquele jovenzinho no início do ministério, mas agora já seja alguém com experiência de vida, inclusive, mas que está sendo pautado pela opinião pública. Quero me dirigir a você, pastor, que está desesperado, mas que ao mesmo tempo o desespero não é fruto dos problemas reais da igreja, porque se fossem problemas reais da igreja, esse desespero é santo. Mas eu me dirijo a você que tem se desesperado, não por causa da igreja meramente, mas por causa da opinião pública. O nosso medo de ser pautado e de ofender a opinião pública é o que muitas vezes nos faz perder de vista o nosso compromisso maior com o rebanho, com o corpo de Cristo. Não fomos chamados senão para nos entregarmos, para nos doarmos ao reino de Deus e nos doarmos à igreja, nos doarmos com tudo que nós temos, com a nossa inteligência, com a nossa emoção, com o nosso corpo, com nossa família, com tudo que a gente tem. Então, Paulo, nessa última epístola que o John Stott diz ser o canto do cisne de Paulo, ele olha para Timóteo e diz numa última palavra, esse Timóteo que está sendo pautado, e diz assim, por que você está sendo pautado pelos homens? Por que você não está sendo pautado pelas escrituras? Talvez você seja pautado pelos discursos de Twitter, pelos discursos daqueles que são muito inteligentes, conhecem muito, mas falta sabedoria, falta prudência. E talvez o conhecimento destes que não são sábios, mas são entendidos, tenha pautado você e tenha transformado você num homem não mais prudente, mas covarde, não mais corajoso. E aqui corajoso não é peitar tudo e a todos. Corajoso aqui eu estou dizendo aguentar o sofrimento. Aguentar tudo isso que a pandemia está representando para nós em termos de perseverança no Senhor. Paulo então diz a um Timóteo que está pautado, a um Timóteo que está esquecendo o que Paulo disse, mudando até a doutrina, está repensando doutrina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Timóteo, aquele rapaz, está repensando a doutrina ao ponto de Paulo chamar a atenção dele, o que está acontecendo com você, Timóteo. E não adianta você dizer que é só você, porque Paulo lembra de Onésimo. Onésimo está sofrendo a mesma pressão e está sendo... E de todas as vozes que estão à sua volta estão tentando pautar Onésimo, mas Onésimo permanece fiel. Timóteo não tem razão para voltar atrás
e a repensar, ressignificar o evangelho, o tesouro da graça de Deus. Então, Paulo, numa última palavra a Timóteo, diz: exorto diante de Deus e de Cristo Jesus. Exorto. Aqui no capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 1, Paulo está encorajando, é chamar ao lado, isso é exortar. Paulo só faz isso com amigos, com gente que ele ama. Paulo não está dando bronca. Paulo está encorajando Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. A primeira coisa que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Prega a palavra. Nada pode te parar, meu irmão, para pregar o evangelho. Nada pode ser uma desculpa para que você não pregue o evangelho. No entanto, esse texto é usado muitas vezes para justificar aquele que não tem bom senso, aquele que não tem sabedoria. Está vendo que o ministério pastoral exige sabedoria, meus irmãos? Porque Paulo, quando diz prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, ele não está dizendo que você tem que ser uma máquina que está pregando toda hora, toda hora, toda hora. É a sabedoria que precisa estar em você para saber que você precisa pregar nos bons tempos e nos maus tempos, no kairos e no akairos. Nos tempos onde tudo parece estar convergindo para a pregação do evangelho, mas naqueles tempos em que parece que tudo está combatendo a pregação do evangelho. Ele está dizendo, não é que você tem que pregar todo instante, todo segundo, todo milímetro, todo minuto. O que ele está dizendo é que você tem que aprender a pregar em todas as circunstâncias, sejam aquelas em que as pessoas vão receber o evangelho com alegria, com gozo e aplauso, seja aquele momento em que o evangelho vai ter o cheiro de morte e vai fazer com que as pessoas rejeitem o evangelho. E aí, se o nosso coração está comprometido com a opinião pública, seremos pautados pela opinião pública ao ponto de mudar o evangelho, para que o evangelho soe mais gostoso no ouvido das pessoas, mas um evangelho que soa gostoso para o ser humano é um evangelho que já não tira mais o homem da sua morte. Então Paulo diz: a tempo e fora de tempo aconselha, repreende e exorta, com paciência ensino, doutrina, é paciência, tem que ter paciência, meu irmão. Eu sei que está difícil manter a igreja agora, eu sei que está difícil reunir a igreja agora, mas nem por isso você deve cruzar os seus braços e esperar as coisas acontecerem. É preciso ter sabedoria para continuar pregando, agora, nesse contexto, talvez não da mesma maneira que você estava pregando há 2 anos atrás, talvez, mas da maneira que deve ser pregado aqui e agora. Você não pode se calar. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. A internet está cheia de mestres segundo os seus próprios desejos. Mestres que querem um aplauso, mestre que... Aqui você tem que entender hoje aplauso como curtida, né? Mestres que querem exatamente isso. Mas o verdadeiro mestre, aquele pastor que cuida do rebanho, é aquele que serve de modelo, é aquele em que a sua própria congregação está olhando para ele dizendo: ele é inteligente, ele conhece a Bíblia, ele sabe ler os originais, mas ele é sábio. Ele é sábio. Meus irmãos, sabedoria vem com o tempo. E eu quero desafiar também você, meu pastor mais velho. Eu preciso de você, como outros tantos jovens precisam de você e precisam de mim. A sabedoria do tempo não pode esfriar seu coração. Você não pode transformar o seu coração numa mera máquina de tradição. Existem jovens que estão sendo chamados por Deus para o ministério pastoral. E é a sua sabedoria que pode agora servir para o reino de Deus, dando a estes jovens o padrão dos fiéis. Se envolva com eles. Não deixe os jovens da igreja soltos. E para isso, meu irmão, você precisa saber que mesmo você sendo velho,
Mesmo você sendo como Paulo, sabendo que não tem muito tempo pela frente, Paulo ainda assim estava preocupado com o jovem Timóteo. Até o último minuto da sua vida, se preocupe com as gerações anteriores à sua, porque as gerações anteriores à sua precisam de você, precisam do seu modelo, precisam do seu padrão, para que os nossos ouvidos não nos traia o coração, porque o coração pode gostar dos discursos da sabedoria deste mundo, dos mestres deste mundo, mas é só a sabedoria de Deus, a que vem do alto, aquela que forja homens de caráter, homens que amam a igreja, homens envolvidos com a igreja local. Eu não estou falando da igreja como essa entidade, não é, genérica, como um universal que você não toca. Eu estou falando da igreja local, aquela real, aquela que você trabalha ao dia a dia, que você conhece as pessoas. Eu quero encorajar você, pastor mais velho, e a você, pastor mais jovem, a não desistir da sabedoria centrada na palavra de Deus e na experiência do padrão e do modelo dos fiéis, que passa de geração a geração, que é um tesouro que é entregue, como Paulo vai dizer a Timóteo, e que Timóteo tem que dar conta. Mas às vezes, os nossos Timóteos estão sendo pautados. E a gente está vendo eles sendo pautados e arrastados. E a gente não faz nada. Como assim? Você pode dizer, eu estou preso, eu vou dizer para você, Paulo também. E talvez nessa prisão não era só domiciliar, não. Talvez tinha... Né? A prisão exigia correntes. Mas mesmo assim, a palavra de Paulo chegou a Timóteo como uma exortação a Timóteo não abandonar aquilo que foi entregue a ele no meio de testemunhas, como ele vai dizer. Minha oração é para que você, pastor, não desista do seu ofício, para que o desânimo, a ausência da comunidade não te prostre numa cama depressivo, mas para que você se levante, olhando para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus de Nazaré. Este Jesus vai manter você fiel até o fim dessa jornada. É pela graça de Deus, como disse Paulo a Timóteo. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Então levanta, meu irmão, e trate de transmitir esse legado às novas gerações. Trate de cuidar das novas gerações, porque precisamos de você, meu irmão. Limpa esse rosto cheio de lágrimas. Dobra os joelhos naquele lugar que você sabe que é o lugar onde Deus sempre te encontra. E renove o seu pacto de servir ao Senhor com toda a sua vida. E a graça de Cristo Jesus será contigo. Eu quero orar com você hoje. Note, eu não disse orar por. Eu quero orar com você, para que o Senhor nos fortaleça. Oremos. Senhor, hoje encerramos uma série de reflexões que tentamos encontrar na Tua Palavra direção, encorajamento para esses dias de pandemia. E hoje nos dedicamos em especial àqueles que estão no ministério pastoral, aqueles que estão envolvidos no ministério pastoral. Eu quero lhe pedir, fortaleça-os, Pai. Não permita que nenhum de nós, no meio dessa luta, percamos de vista o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Obrigado porque fé, esperança e amor é obra da graça. Mas obrigado porque a tua palavra, e não meramente a natureza, mas a tua palavra, a fonte de toda a sabedoria, de todo o equilíbrio, temperança, justiça e coragem que a gente precisa
para conduzir o teu povo com sabedoria. Assim nós oramos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.